Boa tarde, gente. Mais uma vez aqui com a Miriam Pita no Música e Política. A Miriam é nossa postulante, do Novo, pré-aprovada no processo seletivo para a vereança carioca, tá? Ela tem um histórico de falar sobre música e política, entrelaçando a relação que existe entre a música e a política no tempo e na evolução da sociedade brasileira, principalmente a carioca. Miriam, vamos lá, estou contigo. Ué, não é Jovem Guarda hoje, Miriam? Pela primeira vez a tua mão, gole de conhaque, aquele sol. É o pior. Miriam, vamos lá, quero saber o que houve. De avião, eu segurei pela primeira vez a tua mão. Pois é, a nossa Jovem Guarda também começou assim, por acaso. Então, o que eu falo que foi por medo de avião que ele segurou pela primeira vez na mão da sua amada. E a Jovem Guarda só surgiu porque, por falta de um acordo entre a TV Record nos times de futebol, ela ficou sem ter o que botar nas tardes de domingo nos seus programas, porque ela transmitia os jogos de futebol. Mas aí teve aquele acordo comercial, porque as pessoas pararam de ir ao campo e ficar em casa. E as TVs começaram a querer receber, os times começaram a querer receber uma compensação. E esse acordo não aconteceu. Então, a Jovem Guarda foi uma solução que foi dada, que foi maravilhosa para a empresa, porque eles tinham tido também, há pouco tempo, um incêndio na TV Record, tinham perdido muitos equipamentos. Então, para preparar um programa de estúdio, cenários e máquinas de close e outras coisas, eles não tinham condição. E veio essa ideia, 3 empresários falaram, por que não junta 3 representantes desse movimento de jovens que está vendo aí? Tem o Roberto Carlos, o Erasmo e a Celi Campelo. E aí a Celi Campelo já estava fazendo sucesso com Estúpido Cupido, mas ela casou, ficou grávida, e ela não quis aceitar. Então chamaram a Vanderleia. Pode já tirar o Belchior, o Jackson. Jackson é meu assistente aqui hoje. Então, aconteceu que no dia 22 de agosto, olha que ironia, logo no dia do soldado de 1965, começou um programa de jovens que não se vestiam como soldados, não se comportavam como soldados, não cantavam como soldados, era, enfim, tudo oposto ao que era o militarismo naquela época. E eles foram, inclusive, taxados de juventude transviada, e uma série de coisas aconteceu nessa época. Mas o fato é que, pela primeira vez, começaram a ter valor a classe de jovens, como consumidores de disco, porque eles não compravam disco. Geralmente, as músicas eram de cantores famosos, e eram cantores com vozes lindíssimas, mas naquele estilo mais de pessoas de 30 anos. E aqueles jovens, naquela época, estavam como que rejeitando um pouco essa atitude. E eles aceitaram muito bem a Jovem Guarda e passaram a imitar tudo, a roupa que eles usavam, o jeito de falar, as gírias,
é uma brasa mora e todas essas coisas. E nós vamos ouvir, então, agora um depoimento da Wanderleia falando sobre esse início da Jovem Guarda. Então, com isso, nós estamos influenciando não só com a música, com uma forma o Roberto tinha uma coisa muito de brincar com uma gíria, ele dizia que não era ele que inventava, que ele captava assim, coisas de rua, assim, e para cada colega ele colocava um apelido, e aquilo ficava... E aquilo passou também a fazer parte da gíria, da forma de falar da garotada brasileira. E os pais, de início, que ficaram todos contras, que também achando que os filhos, os cabelos compridos, quer dizer, era verdade, porque era tudo estereotipado, assim, todo mundo era igual. As meninas usavam anáguas compridas, combinações e tal, e cabelinhos tudo durinho, de jeitinho com laque, e os meninos de cabelinho cortado e tal. De repente chega o Roberto Erasmo, lançando uma moda também masculina, colorida, roupas coloridas e tal, a tal ponto que os executivos, até os executivos dos bancos passaram a ter sua roupa, modificar sua roupa, fazer as calças com bocassinos, terninhos e tal, não sei o quê, tudo. Se era um pouco mais ousado, usava já a calça Saint-Tropez com um cinturão e não sei o quê, uma botinha carrapeta com já meio alta, cabelão comprido, tudo. Aquilo de início é uma contestação. A família brasileira ficou assim achando que, nossa, próximo de grupo Juventude Transviada, né? E as minhas saias muito curtas, que a Mary Queen lá em Londres e tal, lançava as saias depois de Coco Chanel, que era um pouquinho abaixo do joelho, depois a Mary Queen, 5 dedos acima do joelho, e a minha era muito mais em cima, a minha era mais audaciosa, era mineira, era no meu comportamental, era meio tímida, mas em cima do palco, como até hoje, eu não sou nada menos, é tudo mais, né? E com aquilo, as famílias ficavam assim, né, pernas de fora, cabelão solto, e roupas de cor preta para meninas que não se usava, imagina usar preto, usar roupas de couro e tal. Então, foi um comportamental que transformou a juventude brasileira, estimulou todo o mercado jovem no país, a indústria têxtil, as fábricas fazendo calças Calhambeque, modas Calhambeque, modas Ternurinho e Tremendão, que eu tinha um programa Ternurinho e Tremendão, eu Erasmo, seriado também na Record, nós fomos contratados para fazer. E com isso, eu acho que nós estimulamos, fizemos uma cultura jovem no país. Realmente, então, essa transformação foi a coisa que mais se notou. Eu vou passar outro vídeo que tem algumas músicas. O vídeo é muito grande, mas eu botei só 2 músicas e vamos ter 2 minutos de vídeo, mas é que vai aparecer vários retratos de componentes da Jovem Guarda. Em vez de eu ficar falando Silvinho Araújo, Vanderlei Cardoso, isso daí vai ficar muito mais chato, vocês vão ver as imagens dele. Pode botar agora, Jackson, segundo esse o próximo vídeo. Até 2 pontos de operação de Jackson Rodrigues aí na parte de operação. Obrigado, Jackson. Vamos junto. Nunca mais me fale assim, e deixe de chorar. Eles bem novinhos, né, Miriam? Você toda a vida vai me querer bem. Eu juro que não vou deixar
também. Decidi ser triste assim. Esqueça o que passou. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. Nós tínhamos 3 louras lindas, né? Rosemary, Vanderleia e Elizabeth. E tinha a Elizabeth aí, linda. São bonitos, eram bonitos, né? Como eram bonitos, né, Emília? Como é que era? A Rosemary e a Elizabeth, aquela que apareceu linda, e a Vanderleia, todas 3 muito bonitas. E uma morena, a Martinha, era a mais lindinha delas. Rony Fon muito bonito. Até hoje ele é um homem lindo, né? Jerry Adriane, né? Falecido agora há pouco tempo, né? Um pouquinho. Os Incríveis cantando Os Meninos do Vietnã. Era um garoto como eu. Muito legal. Pode botar agora, Jackson, o outro vídeo que também vai aparecer a Sueli Campelo cantando O Estúpido Cupido, que eu acho que ele está aprendendo. O próximo vídeo. Está preparando aqui. Assim que ele botar, eu solto para você aí. É engraçado que esse próximo vídeo aí, o locutor vai falar uma coisa que não é verdade. O som dele não tem? Pode soltar. Rock and roll, eles queriam distância de samba. Daí o nome, Jovem Guarda. Mas uma outra turminha já havia dado os primeiros passos para conquistar o público roqueiro no Brasil. Era o final da década de 50. Sueli Campelo dominava as rádios com a ousadia de Estúpido Cupido, além de outros sucessos. Bom, no início o pedaço saiu um pouquinho cortado, porque a gente, entre começar e ter o volume, às vezes a internet nos atrapalha. Mas justamente essa pessoa que fez esse vídeo, deixa eu só avisar ela o Jackson, cantou... Emília, antes de você continuar, deixa eu só pedir ao Jackson, nosso operador aí, que conseguir colocar um pouquinho mais de volume, que essa última agora, da último vídeo da Sueli Campelo, o áudio estava muito baixo. Eu acho que varia um pouco de um áudio para outro o volume com que ele foi captado. Então, eu acho que sim, a qualidade. Esse filme é bem antigo, né? Muito se você puder, bota ele de novo, bem alto. Eu vou falando aqui, quando começar eu paro para vocês ouvirem. Então, a pessoa que fez esse vídeo disse que uma coisa que muitos acreditam, que a Jovem Guarda se chamou Jovem Guarda para se diferenciar da velha guarda das escolas de samba. Isso não é verdade. Entendi. Tem som, não? Peraí, já vamos ver se tem som aí. Pode botar o som máximo aí. Anterior ao rock and roll, eles queriam distância de samba. Daí o nome, Jovem Guarda. Mas uma outra turminha já havia dado os primeiros passos para conquistar o público roqueiro do Brasil. Era o final da década de 50. E Sueli Campelo dominava as rádios com a ousadia de Estúpido Cupido, além de outros sucessos. Mas, na realidade, dizer... É mentira. O nome Jovem Guarda foi dado pelos patrocinadores. E eles se inspiraram numa pessoa totalmente diferente do que se poderia imaginar para a Jovem Guarda que se dizia alienada. Essa pessoa foi simplesmente o revolucionário russo Vladimir Lenin, que disse: o futuro
pertence à jovem guarda, porque a velha guarda está ultrapassada. Eles gostaram desse nome, Jovem Guarda, e deram o nome de Jovem Guarda, inspirado no revolucionário russo para não cooperativista, não inserido na história, alienados do ritmo. Quer dizer, muito engraçado. Não tem nada a ver com o samba. Tem a ver com a ideologia lá dos primeiros investidores. Aconteceu o seguinte, naquela época não tinha tecnologia para os programas serem feitos lá em São Paulo e transmitidos em rede nacional. O rádio ainda fazia esse serviço. A Rádio Nacional, em todo o território nacional, difundia a música também da Jovem Guarda. Mas a imagem, o que colaborou para formar a juventude, que é pela contemplação os jovens foram adquirindo aquele comportamento, no Rio teve um representante que foi a extinta TV Rio. Ela replicava praticamente. Eu queria te fazer uma pergunta, Miriam. Vendo a tua análise, eu queria te fazer uma pergunta. A Rádio Nacional já era uma rádio cujo objetivo era ampliar a integração nacional. E esse movimento da Jovem Guarda já era alguma coisa no sentido de querer trazer a juventude para uma determinada direção, porque tu vê que a Jovem Guarda ela tem um perfil muito romântico e muito suave comparando com os outros movimentos musicais da época. Se você for comparar o início da Jovem Guarda e, por exemplo, o que a gente apresentou nas últimas semanas, Caetano, Gil e Chico, havia, e considerando a Rádio Nacional transmitindo isso para um público cada vez maior, tal, você acha que houve essa ideia de conseguir, através dessa música lançada pela Jovem Guarda, pela essa questão romântica, tirar os jovens daquele processo antirrevolucionário, né? E acalmar um pouco mais a questão cultural e social do Brasil? O que você acha? O que foi a Jovem Guarda? Que nome não foi esse? A Jovem Guarda, por incrível que pareça, não teve essa intenção inicial. Como eu disse, ela surgiu do acaso. Eram 3 pessoas de cachê baixo que chamavam outros que estavam querendo aparecer e que cantavam até de graça. Nessa época, eu tinha aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que eu vou contar no outro episódio. É muito interessante, mas no Rio de Janeiro tinha uma rádio chamada Rádio Mauá, cujo estudo era no Ministério do Trabalho. E eu fazia vestibular ali perto, tinha simulados aos domingos. E uma amiga minha, ela estudava comigo no CES e o irmão dela estudava comigo no Colégio Visconde Caiú. E ele tinha uma Kombi. E ele transportava um grupo musical para cantar todo domingo lá. E nós, quando saíamos da prova, lá do simulado, no domingo, a cidade vazia, deserta, nós 2 pegávamos carona, porque eles iam para casa, e eles me deixavam, eu morava em Higienópolis nessa época, e eu ficava na esquina da Suburbana, com Alcunha, hoje é a Dom Alder Câmara, eles moravam em Ricardo Albuquerque, era longe pra caramba. Então, eles cantavam na Rádio Mauá, e o cachê era biscoitos. A gente voltava comendo biscoitos dos The Fevers. Os The Fevers ganhavam biscoito de cachê, e nós vínhamos comendo biscoito na Kombi do Delano, que virou depois um oficial do Exército, a irmã dele, professora de filosofia, de matemática, mas nós tivemos esse passado de pegar carona com os The Fevers. Miriam, quer dizer que você e a sua amiga comiam o cachê do The Fevers dentro da Kombi e tal. Eles o cachê deles. Ia na carona deles, comendo biscoito que eles ganhavam. Quer dizer, imagina, na época que surgiu a Jovem Guarda na televisão, o cachê dessa meninada que estava querendo aparecer era assim, dá o dinheiro da passagem, me paga o jantar, me paga uma cervejinha, estava pago. E se fazia um programaço. Só que aí eles começaram a fazer sucesso.
E aí as empresas têxteis começaram a criar marcas tipo Calhambeque, Tremendão, Ternurinha, e eles ganhavam o direito de imagem por uso dessas marcas que se fazia de roupas para eles. E eles foram fazendo, mas inicialmente o que eles queriam era divulgar a música deles e o público, eles não tinham nenhuma intenção política. Eu não vou adiantar muito isso, porque tem um depoimento sensacional do Erasmo Carlos explicando isso daí de uma maneira claríssima. Ele agora, né, ele explica isso agora, já bem idoso, velho, né? E ele explica isso, e é muito interessante. Eu não vou antecipar, porque nós vamos ver esse documentário, esse testemunho dele no final. Só estou clarificando isso daí. Mas, por exemplo, a Wanderleia, ela menciona algumas vezes que a Jovem Guarda era uma coisa de emocionar, porque quando eles chegavam num aeroporto para fazer um show em Recife, em Salvador, estava cheio de jovens aguardando por eles no aeroporto, e isso se deve ao rádio. O rádio transmitia, Rádio Nacional, Rádio Tamoio, Rádio Jornal do Brasil, Rádio Marique Veiga, Rádio Mauá, elas transmitiam isso daí, não em todos os estados, mas a Rádio Nacional em todos os estados. Então, chegava numa cidade qualquer do Brasil, o pessoal já estava esperando por eles, porque tinha uma identificação. O jovem olhava para aqueles jovens e dizia: essa música me representa, essa roupa me representa. Eu não sou um pequeno adulto, eu não sou um quase adulto, eu não sou um pseudo-executivo, eu não tenho que usar essas roupas todas seríssimas, terno, gravata. Então, aquela liberdade de usar camisa aberta, cordões grandes e todas essas coisas, as meninas com super e micro saias. Então, isso tudo foi uma coisa que era um anseio de uma juventude que não era politizada nem esclarecida. Ela era uma juventude que não tinha tido um nível de escolaridade ainda significativo. Vamos lembrar que o nível universitário atingido pelas pessoas como Caetano, Gil e Chico Buarque, que eram pessoas, naquele tempo, privilegiadas, porque elas tinham um curso superior. O Chico Buarque tinha feito arquitetura, Gilberto Gil tinha feito direito. Então, quer dizer, essas pessoas, elas tinham uma nova consciência, mas você há de pensar que naquela época o número de faculdades era limitadíssimo. As pessoas que faziam a faculdade eram pessoas que eram quase consideradas gênio, porque eram tão poucas as vagas. Hoje, a gente tem farmácias e universidades em cada esquina. Se o ensino está bom, eu não vou entrar nesse mérito, que não é a seara de hoje, mas realmente possibilidades de conseguir um nível superior existem muito maiores agora. E aprender vai depender muito do aluno. Mesmo que ele não tenha feito uma faculdade maravilhosa, ele tem meios de se dedicar, de se aprender, de melhorar todo o seu conhecimento, sendo que, pelo menos legalmente, ele vai ter um diploma. Não importa se a faculdade não deu. A faculdade deu para ele o que ele precisa, um diploma. E ele tem que procurar o ensinamento. E existem vários meios. Hoje, com a internet, só não aprende o que quer quem não quer, porque existe de tudo. Basta saber selecionar, comparar, estudar, né? Mas, então, o que a gente estava falando sobre essa parte daí, não foi assim uma escolha intencional, mas, de uma certa forma, isso foi cobrado do Roberto Carlos. E, inclusive, nessa época, ele respondeu numa música tipo protesto e também posicionamento assim, não me cobrem, né? É um protesto contra o que estava havendo, contra o establishment, mas também uma resposta àqueles que estavam
falando que eles tinham que ter um posicionamento. Então, foi muito interessante, porque ele compôs a própria música. Bota aí na agulha. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a lhe esperar, só tenho você no meu pensamento, e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Essa resposta, quer dizer, nós estamos no inverno, efetivamente, o inverno de São Paulo, que é ruim, está no inverno de liberdade. Mas ele só queria viver a vida dele. Esse posicionamento da Jovem Guarda, ela também pode ser encontrada naquele filme Eles Não Usam Black Tie, em que o filho daquele líder operário, ele escolhe não participar. Ele escolhe seguir a própria vida. Foi o Richelli que fez o papel dele, né? E a Fernanda Montenegro, que era mãe naquela época, ainda questiona, e ele fala, eu quero seguir a minha vida, isso não vai dar em nada. Meu pai vai sofrer, meu pai e acabou até morrendo mesmo, e não vai dar em nada. Mas eu posso fazer o meu destino, eu quero fazer o meu destino. Era um pouco verdade, um pouco não verdade, porque quando você não tem uma estrutura de apoio... É interessante o contexto da música com a arte, com o cinema. O Guarnieri realizou aquela obra-prima e a gente contava com Fernanda Montenegro, com Richelli e com Beth Mendes também, que era a esposa do Richelli, que ela tinha uma politização e o próprio Richelli... Ela estava no meio. Ela estava no meio. E o Guarnieri, né? O Guarnieri, aquele filme é de chorar. Eu vejo aquele filme até hoje e me emociono. E eu entendo os 4 personagens. Eu convivi. Eu fui meio um Richelli na vida. Eu não quis muito me envolver com a política. Eu queria me fazer. Só que, na realidade, você nunca chega ao máximo se você não tem condições estruturais à sua volta. Eu me considero uma felizarda, eu consegui resolver a terminar meu curso, ter um bom emprego, mas eu reconheço que muita gente não pôde fazer o mesmo, por falta de condições estruturais, e aí, nesse ponto, é que a família vem. Eu, sendo filha única de uma família que não era abastada, mas que valorizava a educação, eu consegui seguir. Agora, quando existiam muitos filhos, muitos colegas meus ficaram na beira do caminho, né? Porque a estrutura não existia. E isso é uma coisa. Então, o Roberto Carlos, ele é um pouco Richelli, um pouco Miriam Pita naquela ocasião. Eu só quero que você me aqueça nesse inverno. Vá para o inferno, sei lá quem está aí, se tem bozo, se não tem bozo. Hoje, estamos na mesma situação. Muitos jovens estão desistindo de se entender como participantes, cidadãos. Hoje a inércia, né, a inércia do jovem, da juventude, o não engajamento vai gerar uma consequência, né? Vai acabar gerando uma consequência. Portanto, é importante que o jovem até conheça essa história, né, que a gente está apresentando, esse conteúdo, para ele perceber que ele tem que engajar. Temos o próprio exemplo da Miriam, que na época não era enganjada e que agora está se enganjando na política partidária municipal. Ela é uma postulante aprovada pelo Novo, né, a vereança carioca, e está
arregaçando as mangas, independente da idade, das condições, com as condições que ela tem, ela está indo, está vindo, faz esse programa aqui para mostrar isso para todos, não só para os jovens, mas para todos os cariocas, que a história da música, da cultura e da política, elas estão entrelaçadas. E a gente tem que entender a história para poder construir um futuro melhor, não é isso, Miriam? E uma coisa, essa culpabilização do artista é coisa antiga, né? É aquela coisa do marido traído do que vem do sofá. E, realmente, o músico sempre tem culpa. E vamos ver aqui 2 trechos de um programa da TV Record, de 1970, que eu não sei se ele vai sair muito bom. Mas, se não, vocês procurem ver a íntegra no YouTube. Eu vou botar aqui para a gente acompanhar um pouco o sentido que eu vou falar. Mas é um programa chamado Quem Tem Medo da Verdade. E era assim, era um grupo de pessoas que acusavam. E eles acusaram nesse... Eu acho que é o próximo. É o próximo, Jackson. E eles tinham um tribunal que acusava, e dessa vez foram acusar Roberto Carlos, cobrando dele a falta de uma liderança, que ele era um líder e não soube ser líder. Então, é muito interessante. E esse é o Carlos Manga. E depois tem um outro pedacinho, que é da defesa. E quem foi fazer a defesa do Roberto Carlos, e muito bem, pasmem, foi o Silvio Santos. Vamos ver a acusação e depois um pedacinho da acusação, um pedacinho da defesa. Bota aí o Carlos Manga, pode botar. Bom, eu confesso que, honestamente, eu estou satisfeito, mas há um problema. O problema é que eu não... Eu vou seguir aqui uma ordem. Quando você compôs o Quero Que Tudo Vá para o Inferno, quem é que você estava imaginando para mandar para esse inferno? Tudo, realmente. Eu quero que tudo vá para o inferno. Eu queria realmente que tudo fosse para o inferno. Aquela música, nela eu queria dizer que, para mim, o que me importava e o que era importante era o amor, a saudade que eu sentia e qualquer coisa parecida assim, que envolvia todo o meu estado de espírito. Então, no momento que eu fiz aquela música, para mim, pouco importava o resto do mundo. Porque, na minha opinião, só o que valia e o que era bom para mim era o amor que eu sentia. Então, para mim, tudo que realmente fosse para o inferno. Foi talvez o primeiro protesto que eu fiz, assim. Protesto não, foi a primeira música agressiva que eu fiz. Uma máquina forjou você. Agora sim, como assim? Eu explico. Quando eu digo forjou você, eu faço uma ressalva que você também foi forjado na bigorna do seu talento. Você tinha talento, tem talento. Mas uma máquina bem estruturada transformou você num autêntico ídolo da juventude brasileira. Você deu, efetivamente, uma contribuição na formação moral dessa juventude brasileira. Mas você poderia ter dado mais um sentido de liderança efetiva nisso tudo, se você tivesse preparado culturalmente para esta posição. Então eu pergunto, se você estivesse preparado culturalmente para exercer essa liderança, a sua contribuição teria sido muito maior do que essa que você já deu? Talvez tivesse sido, sabe, Zé? Agora, o problema é o seguinte, essa máquina, talvez eu quero explicar essa questão da máquina, porque a máquina só me pegou na época de fazer calças calhambeque. Até então, não existia máquina. A máquina só apareceu para fazer propaganda dos artistas calhambeque e que, naturalmente, automaticamente me promoviam também. Mas não foi uma máquina feita para promover Roberto Carlos. Foi uma máquina para fazer calças e promover essas calças calhambeque que automaticamente me levavam junto. Bom, essa questão de ter dado
eu entendi que você, naturalmente, quer dizer que eu dei, talvez, pouco a essa juventude na minha posição de liderança. Eu acho que você poderia ter dado... Não, você deu muito. Acho que você poderia ter dado muito mais. E uma ressalva. Sim. Quer dizer, o seu sucesso foi exatamente nessa época de Calhambeque para cá. Sim. Correto? Uhum. Então, o sentido máquina, formação do líder, tem uma influência extraordinária na sua vida. Sim. Agora, eu não sei exatamente se eu teria dado mais. Eu acho que eu dei o que eu pude e o que eu, naturalmente, estava preparado para dar, o que eu sabia dar. Eu talvez não tenha dado o suficiente, mas eu tenho certeza que dei o mais. No próximo bloco, Silvio Santos é o advogado de defesa de Roberto Carlos em Quem Tem Medo da Verdade. Após as acusações, o mediador e diretor do programa, Carlos Manga, chama Silvio Santos, convidado para realizar a defesa no julgamento de hoje. Bom, meus amigos, agora é a hora da produção apresentar aos nossos jurados as acusações para uma possível condenação ou uma possível absolvição. Por favor, a acusação. Embora, considerando o extraordinário talento do cantor e compositor Roberto Carlos, somos obrigados a pedir ao júri a sua condenação, por ele sempre ter se furtado a pronunciamentos no momento em que a juventude mais precisava de seu líder. Pedimos a condenação de Roberto Carlos por influenciar negativamente a juventude brasileira com sua maneira de tratar. Este programa, hoje, sensibilizado com a presença, agradecido pela honra e o privilégio de tê-lo conosco, e muito principalmente o nosso muito obrigado pelos vários pontinhos de Ibope que ele, tendo tanto no bolso, vai distribuir um pouquinho para nós. É uma honra apresentar agora o defensor de Roberto Carlos. Muito obrigado ao Carlos Manga pelas palavras gentis. E atenda às acusações que foram feitas a Roberto Carlos. E quando me convidaram para que eu viesse a este programa, eu fiquei preocupado. Eu achava que Roberto Carlos não deveria vir. Não que o programa não merecesse esse prestígio. Não que os meus colegas, que fazem parte do corpo de jurados, não merecessem a presença de Roberto Carlos. Mas para que Roberto Carlos deveria vir dar satisfações ao programa e ao público? Para quê? Todos nós conhecemos a vida de Roberto Carlos. Os jornais, as revistas, diariamente comentam sobre o homem e comentam sobre o artista. Roberto Carlos dizia em sua sala, momentos antes de ser inquirido, fez questão de vir, porque como artista, ele nada tinha a esconder. E como homem, sua vida era um livro aberto. As acusações, sinceramente falando, são acusações muito frágeis. Roberto Carlos usa roupa colorida. Roberto Carlos fez com que a juventude usasse colares, usasse medalhões, usasse anéis, usasse o amarelo, o vermelho e o azul. E disseram até que essa juventude, talvez por causa de Roberto Carlos, estivesse desmasculinizando, estivesse efeminada. Ora, desde quando a roupa, desde quando os colares, desde quando os anéis desmasculinizam o homem? Os grandes guerreiros romanos, quando entravam em Roma para comemorar as suas vitórias, não entravam multicoloridos? Os grandes guerreiros romanos não usavam sandálias de tiras? Deixavam de ser homens com H maiúsculo? E deixavam de ser guerreiros e deixavam de obter as suas vitórias?
Existem outros ídolos de juventude? Essa é a minha opinião. Foi cortado, eu acho que aí na hora. Eu acho que você cortou somente a frase principal. E ele fala o seguinte: existem outros líderes de juventude que fazem, incentivam o consumo de drogas. E o Roberto Carlos nunca fez isso. Só por isso ele já merece ter um grande valor. Ele nunca incentivou que a juventude se viciasse em nenhuma coisa. Ele não era usuário e nunca fez apologia de drogas, segundo a opinião do Silvio Santos. E aí ele segue falando uma série de outras coisas. O Jairo... A imagem da Miriam virou, mas o áudio está bom, Miriam. Pode continuar comentando enquanto o pessoal resolve aí o teu vídeo, tá? É engraçado que o Roberto Carlos estava dentro de um contexto ali na Jovem Guarda em que um grande número de artistas, de cantores, faziam uso de droga, né? E declaradamente. E o Roberto parece que era aquele rapaz, aquele menino, o menino que segurava a onda, né? E tanto é que ele foi o que alcançou o maior sucesso profissional em função disso, em função de ter essa postura, uma postura mais profissional, de cumprir horários, enfim, de ensaiar e de segurar a onda. Você vê algumas entrevistas do Erasmo, da própria Vanderleia, e você percebia claramente que até não pelo próprio Roberto, mas pelos seus parceiros de Jovem Guarda, já vi entrevista, inclusive do rapaz do síndico, como é que é o nome dele? Esse que foi para os Estados Unidos, voltou, que também era um compositor maravilhoso, gordinho, como é que eu esqueci o nome dele? O síndico geral, né? Esse então falava, não, Roberto Carlos era um santo naquela época e tal, comparando com Erasmo, com toda aquela galera do entorno deles, e parece que o Ronivon também era mais devagar. Então, o Roberto Carlos era um ícone, e, apesar disso, tinha um posicionamento distinto de todo aquele grupo que estava do Tim Maia. Obrigado, Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro participando aqui com a gente, obrigado, porque sabe como é que é, né? Depois dos 50, a memória já falha um pouco. Então, obrigado aí pelo bizu, pela cola, né? Então, o próprio Tim Maia, o Erasmo, quando faziam entrevista e davam declarações, deixavam claro que a postura do Roberto Carlos era totalmente diferente, entendeu? Por isso que eu fiquei inclinado a achar que a Jovem Guarda foi um movimento estimulado para que houvesse realmente um freio, uma desconexão com o sistema político da época, né? E o nome Jovem Guarda, conforme a Miriam colocou, é uma contraposição à velha guarda que vinha do samba, a expressão velha guarda, que vinha do samba já naquela época, né? Obrigado, Antônio. Obrigado aí o Jackson. O Jackson já falou que daqui a pouco está de volta com os vídeos. A Miriam também houve um problema de conexão com a Miriam. E aí eu estou aproveitando para comentar, né? Voltou a Miriam aí. Miriam, eu acho aqui é meu lugar. Como diz o Topá, voltei, aqui é meu lugar. Pois é, aqui é meu lugar. Carlos Ribeiro, gostei da sua intervenção aí, que bom. Carlos Ribeiro é um amigo meu, muito obrigado por estar assistindo a live. Eu não costumo ver as pessoas, eu não consigo ler o nome, mas como ele falou, eu estava sem imagem, mas estava com som no computador do Jackson, ele está passando as coisas. Mas então, vocês viram, né? O Silvio Santos entrou em defesa. Quer dizer, quem era a pessoa que tinha que se tornar líder da juventude?
um professor, uma pessoa que estivesse bem acima do professor, como o ministro da Educação e Cultura. Ele tinha que ser um exemplo para a juventude. Não, as pessoas, o governo, delega para o músico ser o apóstolo da educação da juventude. Não era essa a função dele era lúdica, ele até poderia participar, mas não era a sua obrigação. E aí eu gostei muito da defesa do Silvio Santos. Bom, nós vamos parar de falar do Roberto um pouquinho, vamos falar do Erasmo e como é que isso se deu esse encontro. Lá, o Erasmo vinha do Espírito Santo e como se diz? O Erasmo, que na época não chamava Erasmo Carlos, chamava Erasmo Esteves, ele era da Tijuca. E os dois começaram a fazer parte de um grupo de vários músicos, o Tim Maia era de lá também, e eles tiveram vários grupos, os Sputniks, os Snakes, e eles tocavam e cantavam em vários shows. E, finalmente, um dia, por conta do Roberto Carlos e precisar de uma tradução de uma música dos Beatles, ele foi apresentado ao Erasmo Carlos. E aí, dessa tradução da música e tudo, que eram dois grupos paralelos que tinha ali, que formavam, faziam música, acompanhavam cantores e tal. E eles descobriram que eles tinham os mesmos gostos musicais, adoravam Marlon Brando e Marilyn Monroe, e, curiosamente, os dois eram, e acho que ainda são, vascaínos. Então, começou ali uma amizade que foi capitaneada pelo Carlos Imperial, que agia como empresário. Ele também era músico, mas ele já era mais esperto, então ele tinha noção de ter que ser... Eu estou lendo aqui o que a Dulce falou e estou acabando me confundindo no que eu tenho que falar, mas eu vou falar com você já, Dulce, também. O Erasmo e o Carlos Imperial já se conheciam e ele era uma pessoa já mais experiente, ele foi responsável por fazer toda a parte contratual desses novos músicos inexperientes, e acabou que o Erasmo, em homenagem ao Carlos Imperial e ao Roberto Carlos, mudou o sobrenome dele, criou o sobrenome artístico Erasmo Carlos, o nome dele é Erasmo Esteves. E só a Dulce falou que a arte não se desconecta da vida. Não, a arte reflete a vida, a arte é consequência da vida, e a arte pode protestar pela vida, mas ela não é a santa missionária da vida. Os artistas não são os responsáveis por ser guias das pessoas. As pessoas podem se identificar com eles, porque eles ou não, né? As pessoas sim, a favor, as pessoas contra, as pessoas podem se identificar com o que o músico diz, mas, na realidade, a melhor teoria de arte que já se deu é que a arte é inútil. Toda vez que a arte é útil, ela perde um pouco da sua essência. Ela tem que ser um quadro, porque eu quis pintar um quadro, aquilo é o que vem dentro. Toda vez que eu faço um design para, vamos dizer, um logotipo de uma marca, ela pode até ter um resultado muito belo e artístico, mas ele não tem valor em si como arte. Inclusive, é considerado um objeto de propriedade industrial. As marcas com logotipo são bens móveis, muito diferente do que está ali por trás, que é a arte de ter bolado aquele desenho específico para aquela marca. Mas a arte em si, a pura arte, é a alma do artista. Não tem que repetir ou doutrinar ninguém. A gente pode se
identificar com ela ou não, gostar dela ou não, entendê-la ou não, mas acho que o artista não tem essa obrigação de ser o real condutor disso tudo. O meu assessor aqui está dizendo que já está faltando 5 minutos só para terminar nossa live. 10 minutos. E o seguinte, eu não sei se eu falo atabalhadamente de tudo mais. Eu acho que a gente, de novo, vai ter que dividir essas lives. Eu acabo botando... Vamos no ritmo, que for legal, que o público está gostando. Vamos no ritmo. Se não der tempo, a gente continua na semana que vem, como a gente fez com a série do Chico, Caetano e Gil. Nós fomos continuando, né? A seguir dos próximos capítulos. Mas aí, então, eu queria botar olha ficar em conexão. Olha o comentário do Carlos. A arte é um exercício de verdade futura. A impressão que dá, Miriam, é que os artistas, de um modo geral, eles têm essa conexão, né, intuitiva do futuro e que ele acaba criando essa arte de vanguarda e que isso é uma coisa que vai acontecer no próximo degrau, no próximo passo. Eu achei interessante essa análise do Carlos Ribeiro. A arte é um exercício... Não, essa análise é fantástica. Porque, enquanto eu digo que a arte é inútil no sentido de que ela não tem que ser... Vou fazer uma... Por exemplo, um jingle. O jingle não é uma coisa artística, é uma coisa bonitinha, é legal, é bem feita, pode ser gostosa, entrar no ouvido, e aí eu falo lá, Varig, 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 e eu me lembro da Varig. Agora, não é uma arte. Ninguém vai chegar num concerto, bom, agora vou executar o jingle da Varig. Ninguém faz isso num concerto. Então, quer dizer, a arte, nesse sentido, ela é inútil. Mas existe, por exemplo, a arte sacra, que tem toda a intenção de levar a pessoa a adorar Deus. Tem a arte militar, que é a arte para desenvolver o soldado, a luta. Quem não se emociona com a Marselhesa? Quer dizer, o Alain Zanfant de la Patrie, todo mundo aprende isso na escola, todo mundo gosta, que é uma coisa que realmente até você tem vontade de ir lá e acabar com aquela nobreza corrupta. Então, a arte tem isso daí, mas a arte em si, quando aquela pessoa compôs aquele livro, ela não estava pensando em mandar o pessoal para a guerra, mas aquele hino chamou dentro das outras pessoas a visão do que tinha que ser feito. Porque, muitas vezes, as pessoas que não têm uma sensibilidade não percebem. Eu tinha um professor que ele exemplificou assim, eu chego numa sala, sempre pergunto, você já viu um Fusca roxo? Aí a pessoa diz, não, nunca vi um Fusca roxo. A próxima vez que você ver um Fusca roxo, você vai lembrar de mim. Por quê? No seu subconsciente vai ficar aquela procura de um Fusca roxo. E aí, um dia que você vir um Fusca roxo, se você vir, você vai se lembrar daquela pessoa e do que ela te disse naquele momento. O artista é assim, ele vê um Fusca roxo onde não existe e ninguém vê. Mas, quando ele mostra aquele Fusca roxo, todas as pessoas sentem o que ele quis dizer com aquilo. Então, realmente, esse negócio de ver o que não viu, um arquiteto vê um prédio onde você só vê um terreno. Né? Quer dizer, então, é muito, muito interessante. Agora, a gente hoje está falando sobre esse aspecto da responsabilidade deles. Então, o que eu vou querer que o Jacques bote é só o depoimento do Erasmo sobre a posição dele na ditadura. Nós já íamos fazer em 3 programas. Tem alguém reclamando? Vamos ver o que o Antônio Costa... Só um minutinho, Jacques. Vamos ver o que o Antônio Costa colocou. Pois está falando que é muito assim. Acho muito pouco tempo. A gente ia fazer 3 programas, mas eu acho que agora já vamos fazer 4 ou 5. Não, se a gente passar realmente, nós temos dividido o Erasmo... Olha o que o Antônio Costa colocou aí. Acho muito pouco tempo para se falar de Jovem Guarda. Acho que será necessário mais uma live. Antônio, na realidade, está previsto umas 3 lives, tá? Só para tu saber.
A Jovem Guarda não se limita a Roberto Carlos Erasmo, teve Martim, Eduardo Araújo e muito mais. Antônio, essa é a primeira live de uma série que eu acredito que será talvez em 3, talvez até em 4 lives. Vai no ritmo que der, e aí a Miriam vai dissecar. 3, né? Inicialmente 3. Mas se tiver de ser 4, será 4. Não tem problema, entendeu? Tu conseguiu ler aí tudo, Miriam? Inicialmente seriam 3. Roberto, Erasmo e Vanderlei, por causa do programa da Vanguarda. Depois seriam todos os outros. Lena e Lilian, e Rosemary, Elizabeth, e os que morreram tão cedo, Paulo Sérgio, Antônio Marcos, Vanusa, a esposa do Antônio Marcos, e outras pessoas. Íamos fazer isso daí, e nós íamos fazer depois uma última live, que seria com os injustiçados, inclusive incluindo aí o nosso queridíssimo Simonal. Mas eu já estou vendo, essa primeira, nós mal saímos do Roberto Carlos, então acho que nós vamos acabar fazendo em 5, 6, mas nós vamos fazendo. A primeira está preparada só com os 3, mas só para não fugir do assunto que a gente acabou entrando, que foi da ditadura, eu quero que vocês vejam o que o Erasmo Carlos falou, que é muito interessante. Na semana que vem, a gente volta ainda com Roberto, Erasmo e Vanderleia, que são os 3 do programa Jovem Guarda. Jackson, pode botar o Erasmo, por favor. Nos acusa muito, por exemplo, a turma política, a turma do engajamento político que lutava contra a ditadura, nos acusa até hoje de alienação. Então, eu não tendo que me defender, para mim, eu acho que está uma explicação. Eu não me considero alienado, sabe? Porque, primeiro, que eu não era escolarizado, onde a minha informação daquele tempo, talvez hoje também, esteja nas universidades, né? Nas faculdades e universidades. Eu não era, nenhum de nós era escolarizado. Era todo mundo espontâneo, moleque de rua. Entende? Quem é que botar na cabeça do Jorge Benjó, por exemplo, do Tim Maia, que é política? Não dá. A gente veio do povo, veio do nada. Ninguém via jornal na nossa casa, a gente não tinha livro, tinha carro. Né? As mulheres bonitas a gente só via nas revistas, sabe? Então, coisas assim. Então, Caetano Veloso falou um dia que eu quero que vá tudo para o inferno, tem um peso político maior do que, de repente, todas as músicas que foram feitas na época, contra a ditadura na época, sabe? Porque é uma coisa espontânea. O que a Jovem Guarda queria, o que o IAE queria, e nós da Jovem Guarda, era a liberdade. Era só isso, liberdade. Então, como se a gente participasse de uma guerra que a gente nem sabia que existia, não é? Mas não tivesse no fronte, não tivesse lá na frente, porque uma guerra também tem a cruz vermelha, que não está lá no fronte, tem quem embola a tática, o que ajuda aqui, o que ajuda ali. Uma guerra não é todo mundo com armas na frente, tem uma equipe para vencer uma guerra. Então a gente se classifica, eu me classifico somente como um cara que queria ser livre, sabe? Como toda a juventude queria ser livre. É um processo normal pós-guerra que veio, começou com rock and roll, com a explosão do rock and roll, e que gerou o IEE aqui no Brasil, que depois virou Jovem Guarda, que gerou na Argentina um movimento chamado Nova Ola, também, então, e na Inglaterra gerou a bitomania. Então, esses movimentos pós-guerra é que foram importantíssimos para a liberdade da juventude. A juventude passou a ter suas roupas, passou a escolher o seu cabelo como queria, né? Passou a escolher sua própria música, passou a ter seus gostos próprios, sem coisas implantadas pelos pais. Então, passou a ter uma contestação geral visando a liberdade. Então, eu acho que a contribuição do IEE e da Jovem Guarda foi essa ingenuidade que todos picham, que todos condenam, mas foi essa ingenuidade que lutou muito pelo país. Bom, eu acho que ficou claro, né? Eu acho que ele, assim, agora, bem mais velho, mais reflexivo, ele conseguiu explicar muito bem
o que foi o movimento da Jovem Guarda. A Jovem Guarda não tinha essa responsabilidade, porque não tinha nem essa visão. Como ele falou, não eram escolarizados, não tinham. Roberto Carlos veio do interior do Espírito Santo, Cachoeiro e Itapemirim. Ele veio dos bairros da Tijuca, não da Zona Nobre. E a Vanderleia também, que foi a outra parte desse tripé, ela era mineira, de Governador Valadares, filho de libaneses, uma entidade totalmente tradicional libanesa, tradicional mineira. Nenhum deles tinha assim, uma escolaridade tal qual tinha o outro lado, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, embaixador. Né? E o que era incabível é ter sido feita a Jovem Guarda por um Tom Jobim ou por um Caetano Veloso, e a Tropicália ser feita por um Roberto Carlos. Isso é que não poderia ser. Estou vendo aqui que alguém está pedindo uma live só para o Simonal. Meu limão, meu limoeiro, descendo a Rua da Ladeira, é a minha paixão secreta. Até hoje, não acho quem o substitua. Ele realmente é uma pessoa fantástica. Vamos ver. Tá? Então, tem outra história aqui do Roberto Carlos. O Roberto Carlos é muito dado assim, com as pessoas na rua, né? Os populares, eles aceitam. E é uma figura tradicional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E vamos continuar essa discussão sobre a arte. É muito interessante as pessoas fazerem isso daí. Então, nós interessante, Miriam. Deixa eu comentar aqui, estamos com 1 hora, já passamos, estamos com 1h02, e o pessoal está agora começando a demandar já. Tem gente, não esquece Carlos Ribeiro, não esquece Jorge Ben, o Antônio Costa, o Simonal merece uma live só para ele. Então, quer dizer, o que está acontecendo é que essa música e política da Miriam Pita, aos domingos às 15 horas, está começando a se transformar num sucesso. As pessoas já sabem aonde vem beber cultura, escutar cultura e aprender história política. E eu estou impressionado. E eu quero pedir desculpa ao pessoal que acessou o Facebook da Miriam Pita, que tem um grupo que está lá, e que eu não consegui publicar os comentários aqui. Tá? Então, na próxima semana, eu vou verificar a configuração aqui do streamer para poder trazer para a tela também os comentários das pessoas que assistiram a live no Facebook da Miriam. Quero me desculpar com eles, porque eu só consegui trazer os comentários, Miriam, do pessoal que está no YouTube, tá? No Novo Pacto. E agora, mas eu estou monitorando o teu Facebook, tem várias perguntas, várias interlocuções lá, e aí eu falei, poxa, como é que eu não consegui trazer? Então, eu por lá vou dar uma lida rápida, tá? Ó. A Tereza Cristina, Jair Rodrigues é importante também, Lírio Branco, cadê a live? Cada live melhor do que a outra, quer dizer, eu acho também que tecnicamente nós estamos tentando melhorar. O Jackson está dando um apoio a gente aí nessa parte na parte técnica. Miriam Pita trazendo muita emoção para nossas vidas. Comentário de Tereza Cristina Souza. A Rosali Proença bateu uma porção de palma para você. Então, gente, desculpa não poder trazer o comentário para a tela, mas semana que vem a gente vai estar aqui um pouquinho mais apurado tecnicamente, porque eu e Miriam estamos aprendendo. E com o apoio do nosso Jackson, que não aparece, mas opera lá de trás e nos ajuda tecnicamente. Um beijo a todos. Vem cá, Jackson, apareça aqui. Vem cá, cadê ele vai aparecer aqui. Traz ele para a câmera aí. Jackson está aqui. Jackson, abaixa aqui, olha, abaixa aqui. Ó, chegou. É o meu auxiliadinho. Viabiliza tecnicamente o que a Miriam, toda a pesquisa e todo o trabalho que a Miriam traz para vocês semanalmente. Gente, obrigado por tudo. Podem demandar. Nós vamos continuar esse programa, né, Miriam? Por muito tempo. A Miriam é postulante do Novo e, se Deus quiser, vai ocupar uma cadeira daquela lá, mas o compromisso dela, mesmo se ela vier a ser vereadora, ela vai estar com a gente, continuar o programa todo domingo, às 3 horas da tarde. Domingo o vereador não vai para a Câmara. Então, a Miriam vai estar com a gente no domingo. Se Deus quiser,
todos os domingos às 3 horas da tarde, sempre fazendo uma pesquisa muito bonita com a história da arte, com a história da música, com a história da cultura, entrelaçando a música, a arte, a cultura com o processo político do país. Gente, fiquem com Deus. Miriam, valeu, obrigado, porque cada domingo eu aprendo um pouco mais com você. Tchau. Eu também estou aprendendo. Hoje eu aprendi uma coisa fantástica. Eu já preparando a live, que seria de domingo que vem, acabei conhecendo a Brenda Lee. Nunca tinha visto uma foto da Brenda Lee quando ela cantou Jambalaya. E eu confesso que eu chorei demais, porque naquela época do Jambalaya, eu não tinha televisão em casa. Aliás, televisão poucas pessoas tinham, mas eu não tinha televisão em casa. E eu só ouvia por rádio. E nunca tinha visto uma foto. Anos mais tarde, já assim, ouvi alguma coisa dela, mas vocês não sabem. Você conheceu a Brenda Lee quando lançou Jambalaya? Você conheceu, Popó? Você sabe quem ela era? Nós ainda estamos no ar. Eu tô ela era uma menina de 9 anos. 9 anos. Hein, Miriam, tu vai preparar alguma coisa para a gente? Vai, né? Vai preparar alguma coisa para nós? A Lena e o Lilian, a Lilian e o Leno, eles falaram muito da Brenda. Eles começaram imitando a Brenda Lee. E aí eu fui pegar a Brenda Lee. A Brenda Lee era uma menina de 9 anos, com um vozeirão. Eu não acreditei. Eu comecei a chorar, porque eu nunca tinha visto a Brenda Lee na minha vida. Então, e é uma nova de leitura daquela época. Já tem mais uma encomenda. É a Brenda Lee. E agora a encomenda da Brenda Lee, quem está pedindo sou eu, tá? No final da Jovem Guarda, você traz ela para a gente. Ou dentro da Jovem Guarda, você traz ela para a gente. Quando eu falar no Leno Lilian, eu vou trazer a Brenda Lee. Tchau a todos. Muito obrigado pela assistência. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até domingo que vem, com Música e Política, apresentado por Miriam Pita, num relacionamento sério com o Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Isso daí.